Sejam muito bem-vindos nesse dia 18 de agosto, estudando mais um pedacinho do Evangelho e pedindo a Deus que nesses momentos em que nós estamos aqui, que os médicos da espiritualidade abrandem os problemas de saúde que cada um de nós tem, que nós possamos sair daqui melhor do que chegamos, agradecidos a Deus por toda a medicação que foi inoculado no nosso perispírito e, consequentemente, chegando ao nosso corpo físico. Então, para que nós realmente nos coloquemos nessa condição de pacientes, vamos nos preparar para ir esquecendo os problemas do dia a dia e nos entregando de corpo e alma a esses médicos da espiritualidade. Nossa irmã fará a leitura da página espírita que nos prepara para esse tratamento. Boa tarde a todos. Essa página de hoje foi retirada do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, e a psicografia Francisco Cândido Xavier. Desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Se sabes, não firas o ignorante, oferece-lhe apoio para que se liberte da sombra. Se podes, não oprimas o fraco, ajuda-o de alguma sorte a fortalecer-se para que se faça mais útil. Se entesouraste a virtude, não humilhes o companheiro que o vício ensandece. Estende-lhe a bênção do amor como adequada medicação. Se te sentes correto, não censures o irmão transviado em desajustes do espírito. Dá-lhe o braço fraterno para que se renove. Se ajudas, não recrimines quem te recebe o socorro. Pão amaldiçoado é veneno na boca. Se ensinas, não flageles quem te recebe a lição. Benefício com açoite é mel em taça candente. Auxilia em silêncio para que o teu amparo não se converta em tributo espinhoso na sensibilidade daqueles que te recolhem a dádiva, porque toda caridade a exibir-se no palanque das conveniências do mundo é sempre vaidade em forma de serpe no coração, e toda modéstia que pede o apreço dos outros para exprimir-se é sempre orgulho em forma de lodo nos escaninhos da alma. Nesse sentido, não te esqueças do Mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Anjo entre os anjos, faz-se pobre criança necessitada do arrimo de singelos pastores. Sábio entre os sábios, transforma-se em amigo anônimo de pescadores humildes.
comungando-lhes a linguagem. Instrutor entre os instrutores, detém-se bondoso entre enfermos e aflitos, crianças e mendigos abandonados, para abraçar-lhes a luta. E, juiz dos juízes, não se revolta por sofrer, no tumulto da praça, o iníquo julgamento do povo, que o prefere a Barrabás para os tormentos imerecidos. Todavia, por descer elevando quantos lhe não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual, a verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória da luz. Um ótimo estudo para todos nós. Começamos a ouvir os ensinamentos que a nossa querida Luciana vai nos passar, e enquanto nosso espírito está voltado para as palavras da nossa irmã Luciana, os nossos amigos estarão inoculando aqueles remédios de que tanto nós necessitamos. Boa palestra para todos nós. Acho que daqui. Eu acho que foi. Boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, permaneça em nossos corações, né? Deixando a nossa mente aberta para a gente receber as verdades trazidas pela doutrina espírita, que faz com que a gente entenda melhor o Evangelho de Jesus, as passagens que Jesus trouxe para a gente. Então, hoje a gente vai falar especificamente do finalzinho do capítulo 7, dentro das instruções dos Espíritos, bem-aventurados os pobres de espíritos, e o item é o 13, missão do homem inteligente na Terra. Então, boa tarde também àqueles que estão pela Rádio Abel e também estão vendo pela TV Abel. A gente vai começar falando um pouco da inteligência, né? Entender se a gente é mais inteligente, se é menos inteligente, se tem alguém que não tem inteligência, se todo mundo tem inteligência. Isso é uma questão importante para a gente poder desdobrar o que o Ferdinando traz para a gente no item 13, tá? Então, a gente sabe, até na semana passada foi dito isso, que os pobres de espíritos não são os desprovidos de inteligência, né? São aqueles que são os humildes. E a humildade é aquela questão de você saber quem você é e que existe alguém, algo maior, que existe Deus, que sabe o que é melhor para mim e vai me colocar em experiências para que eu possa aprender. Mas para que eu possa aprender, eu preciso estar humilde, eu preciso abrir o meu coração para receber aquelas novidades que vão chegar, para poder, e a inteligência para poder ver o que é bom e o que não é bom, tá? E aí o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala na lição Humildade, que é a lição 24, ele fala assim: humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito,
apoiando-lhe permanente renovação para o bem. Então, quando eu estou sendo humilde, eu estou abrindo mão de seguir o que o mundo me dita para eu descobrir quem eu sou e fazer o que me cabe seguindo a lei divina. Lógico que ainda nós temos as nossas dificuldades? Temos as nossas dificuldades, todos nós temos. Mas toda vez que nós reencarnamos, nós encarnamos para aprender, para poder mudar, para poder melhorar. Esse é o objetivo que a gente vai ver um pouquinho lá na frente, aliás, nem um pouquinho lá na frente, que é o Livro dos Espíritos, aqui já entra na questão 573, em que ele diz, em que consiste, Kardec pergunta aos espíritos, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Ele diz, em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou aquele que instrui. Então, todos nós que estamos encarnados, nós temos uma missão. Todos que estamos encarnados somos inteligentes. Todos sim, porque a inteligência, nos dizem os espíritos, é um atributo do espírito. Então, nós temos uma inteligência, todos nós, aquele que não consegue falar, aquele que tem um grau disso, tem inteligência. O espírito é inteligente. O corpo físico, no momento, não está dando vazão àquela inteligência que ele tem ou àquela rapidez de raciocínio por algum motivo que só o guia Deus e ele vai saber. Mas todos, sem distinção, somos inteligentes. Não existe pessoas sem inteligência, porque somos espíritos imortais. Como espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes para chegarmos à perfeição. E o atributo que a divindade nos dá, que é um pouco também do seu próprio atributo, é o da inteligência. Então, estamos certos, encarnados e desencarnados que aqui estão, que todos, sem distinção, somos inteligentes. Lá no dicionário de psicologia, a gente pode encontrar uma definição de inteligência como sendo a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Todos os que estamos aqui podemos fazer isso, em maior ou menor grau. Então, voltando a dizer que algo que a gente precisa deixar claro é que todos temos a capacidade de fazer melhor, fazer diferente, porque todos somos inteligentes. E aí a gente tem também a teoria das inteligências múltiplas, desenvolvidas por Howard Gardner, é um psicólogo cognitivo e ligado à Universidade de Howard. Ele fez uma teoria das inteligências múltiplas, porque antes se achava que você tinha uma inteligência e se você não tivesse aquele tipo de inteligência, você não era inteligência. Então, ele não era inteligente, perdão. Então, ele desenvolveu vários tipos pesquisou, né, e descobriu 9 tipos de inteligência. Gente, calma, não vou entrar no mérito aqui de explicar uma a uma, porque a ideia não é essa, tá? É só para a gente saber que tem estudos de pessoas sérias que estão revendo a questão da inteligência. E ele diz que tem a inteligência linguística, espacial, musical, interpessoal, intrapessoal, naturalista e existencialista. E ele fala uma coisa muito importante ao final dessas colocações que ele faz. É importante ressaltar que todas as pessoas possuem todos os tipos de inteligência em graus diferentes e que essas inteligências podem ser desenvolvidas e aprimoradas ao longo da vida. Ao longo da vida, para nós, é algo mais extenso, né? Porque nós somos espíritos imortais. Então,
A gente nasce, o corpo morre, mas a gente permanece vivo. Então a gente vai aprender muitas coisas. Nós temos coisas que a gente não lembra, que não é para a gente lembrar nessa encarnação, porque talvez iria atrapalhar. Temos coisas a desenvolver nessa encarnação. E por isso, como espíritos imortais, nós encarnamos para poder desenvolver as nossas atividades intelectuais, né? E ajudar lá no progresso. O Livro dos Espíritos, ele fala isso, que a inteligência é definida como um atributo do espírito que confere consciência de si, capacidade de raciocínio, memória, livre-arbítrio e desenvolvimento da linguagem. Então, estamos cientes hoje. Se a gente não lembrar de nada, a gente vai lembrar que a gente é inteligente, sim. E se alguém falar que não é, não aceite, porque todos temos inteligência. Mais ou menos em uma questão, em outra, uns escutam bem música, outros é melhor na linguística, outros na matemática. Sim, mas somos todos inteligentes, porque somos filhos de Deus e espíritos imortais. Bom? E aí a gente vai entrar agora no texto propriamente dito, que é a missão do homem inteligente na Terra. Depois disso tudo, né, que a gente está se sentindo aí um inteligentão, aí ele vem trazer para a gente aí a questão de como a gente tem que lidar com essa inteligência que a gente tem, né? E ele fala o seguinte, que é o Ferdinando, que é o espírito protetor, que dá essa comunicação para Kardec. E ele fala o seguinte: não vos enseçorbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo que habitais. Primeira coisa que ele fala para a gente é para a gente não se envaidecer, não ser soberbo, não se achar aquele educadinho, né? A gente não pode se achar melhor do que o outro, porque a gente sabe uma coisa a mais do que o outro, né? Porque, na verdade, a gente não sabe tudo que existe no planeta Terra. A gente não sabe tudo que existe no mar, tudo que existe na órbita, tudo que existe nas outras culturas, a gente não tem esse conhecimento. Então a gente não tem que ficar se achando melhor do que o outro, porque a gente tem condição de desenvolver a inteligência que nós temos. Porque se nós conseguimos fazer muitas coisas a mais do que os outros, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, tem algum motivo, que ele vai falar aqui pra gente. Deixa eu só beber um pouquinho d'água, estou um pouquinho ressecada. E aí ele continua aqui. Suponhamos que sejais sumidade em inteligência, que eu seja um destaque na inteligência. Todo mundo olha para mim e fala, caraca, ela é muito inteligente, ela sabe tudo. Aí ele fala, neste planeta, nenhum direito tendes de envaidecer-vos, se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, que se a gente não tiver esse meio, a gente não consegue desenvolver, por isso a gente tem a lei de sociedade, a gente precisa do outro para a gente poder crescer, para a gente poder aprender, e para eles também poderem aprender conosco, porque na verdade nós somos muitas pessoas, com muitas habilidades, muitos conhecimentos diferentes, e um vai ajudando o outro. A ideia é essa. Não escravizar o outro, não impor ao outro o que eu acho correto, porque na minha cabeça, no meu raciocínio, eu acho que é correto, então o outro tem que... Não é para isso. Nós estamos aqui para auxiliar, para abrir a mente da pessoa, para que a pessoa possa ler ou ver aquilo, experienciar aquilo e decidir, isso é bom, isso é ruim? Porque todos nós podemos, todos nós temos inteligência para isso. E aí ele continua aqui. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos, um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Olha, gente, que coisa profunda, né? Eu fiquei parada um pouco nesse trecho, porque caiu assim um pouco de uma responsabilidade, porque
é para todos nós. Às vezes a gente acha, não tenho essa responsabilidade de encaminhar aquela pessoa que eu encontrei para Deus. Todos que chegam até nós, todos que nós temos o contato, nós temos a obrigação moral de deixar algo de bom para aquela pessoa. Eu nunca mais vou ver aquela pessoa, mas eu tenho a obrigação de deixar algo de bom para aquela pessoa, algo de positivo para aquela pessoa, porque ele é meu irmão. E a gente, no geral, a humanidade em geral, tem dificuldade de ver os outros como irmãos, de nos ver de forma fraterna. E isso causa muitas coisas ruins, isso causa muitos sentimentos ruins, porque a gente entra num estágio de competição com o outro, porque eu quero ser melhor, porque eu quero ser mais bonito, porque eu quero ter mais dinheiro, Por quê? Para quê? Vamos começar a pensar o que a gente está querendo verdadeiramente na nossa vida? Vamos parar para pensar. Por que eu preciso ser melhor do que o outro? Porque eu sinto que eu não sou tão bom? Pode ser. Então, por que eu sinto que eu não sou tão bom? Porque eu não sei fazer. Você dá o dinheiro. Mas será que eu posso aprender a fazer? E essa pessoa me inspirar? Eu posso ver nela um exemplo e fazer alguma coisa como ela faz? É questão que a gente precisa mudar a forma de pensar. Não como competição, mas como adição. Eu quero aprender, eu quero ser tão bom quanto ela. A gente tem que sair do ela não pode ter porque eu não tenho, ou ele não pode ter porque eu não tenho, ou ele teve porque ele sempre teve facilidade, porque a mãe dele é isso, porque o pai dele é aquilo, porque é rico. Tem que sair disso. Falar como eu posso fazer para conseguir aquilo ali. Sem, diminuir o outro, sem trair o outro. E se eu não conseguir? Há um motivo. Porque Deus não me odeia. Deus me ama tanto quanto ao meu irmão. Então, se eu luto, daquilo ali eu não consigo, pode ser que o meu caso não seja aquilo ali, seja uma outra coisa, a qual eu vou tentar, e os espíritos, anjos guardiãos, eles vão me orientar a fazer aquilo ali que eu preciso fazer para o quê? Para auxiliar o progresso, usando a minha inteligência para ajudar o outro crescendo. Porque a ideia é essa, a gente ajuda o outro, mas a gente cresce também. E a lei é de amor, justiça e caridade. Não é uma lei fria, porque a gente sabe que a inteligência usada com frieza, a gente tem vários exemplos aí. A história nos conta sobre as guerras, nós temos aí pessoas que fizeram coisas horríveis porque são inteligentes, mas não têm sensibilidade. Não pensam no outro. E o pior, não pensam nem em si mesmos, né? Porque a gente, quando faz mal ao outro, a gente vai ter que nos responsabilizar lá na frente por aquilo ali. E nem nisso a gente pensa, porque a gente quer que seja feito a minha vontade. Eu quero que seja feito o que eu acho que é correto. E se aquilo que eu acho que é correto não coaduna com aquilo que eu quero, aí eu já me revolto. Aí já dana pegar outro caminho, aí já dá problema. E isso tudo a gente só faz porque a gente é inteligente. Porque se a gente não tivesse inteligência, a gente não podia criar, a gente não podia pensar em outras rotas, a gente não podia desenvolver um pensamento contínuo. Então, nós precisamos saber o que a gente quer para nós. O que eu vou fazer com essa inteligência que Deus me deu? Como eu posso auxiliar o outro e a mim mesmo com a inteligência que Deus me deu? E aí ele continua. A natureza do instrumento
não está a indicar a utilização que deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe deve cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Às vezes a gente pensa que as pessoas que vão fazer isso, vão destruir, né, a ideia de Deus e a providência, elas vão falar de uma maneira, de um contexto ou em relação somente religiosa, né? Mas vamos ampliar isso aí. No momento que eu tiro a esperança de uma pessoa, eu tiro dele, posso tirar dele essa fé que ele teria ou que seria mais forte, mais positiva em Deus. No momento que eu faço coisas para essa pessoa, que ela vê a maldade naquilo que eu estou fazendo, e quando é mesmo, porque às vezes a gente faz uma coisa positiva, que a pessoa vai receber mal, mas é até um bem para ela, né? Mas se eu estou com a ideia de fazer o mal realmente, eu estou tirando daquela pessoa, muitas vezes, a fé que ela tem. Essas pessoas que ficam assim, esse mundo está perdido, gente, não tem mais jeito. Olha essa violência. E a gente vê o jornal, é cada coisa de arrancar o cabelo, né, gente? Vamos combinar, mas está tudo na lei divina, Jesus está no comando, vamos nos preservar, orar, pedir a Deus para que melhore, porque está tudo acontecendo como deve acontecer. Mas é verdade que a gente sente, quando a gente vê esse feminicídio, pessoas jovens passando por dificuldades difíceis, crianças, enfim, várias coisas ruins, a gente tende a pensar, poxa, esse mundo está perdido. Para quê, gente? Que eu vou ter filho num mundo desse? E o espírito que quer encarnar, coitado? Vai falar, agora não dá, porque ninguém mais quer ter filho? Porque já ouvi pessoas falando que não quer trazer uma criança para um mundo desse. Olha isso, gente. Como isso é complicado para a gente entender, né? E aí, a gente também pode fazer isso, tirar a esperança dos nossos irmãos. E aí eles param, deixam de acreditar que as coisas podem ser diferentes. Então, não é fingir que as coisas ruins não estão acontecendo. As coisas estão aí, elas estão acontecendo, tá? O que a gente precisa é ter a esperança de que as coisas vão melhorar. E mostrar para essa pessoa que existem coisas boas acontecendo também, né? Tem gente que está descobrindo aí cura para determinado tipo de câncer, tem gente que está fazendo próteses que são muito parecidas com o corpo físico, que estão facilitando as pessoas andarem. A gente tem um macacão aí que a pessoa coloca e a pessoa não, mesmo sem o movimento, ela consegue caminhar com aquele macacão, mesmo ela não tendo os movimentos. Tem algumas partes científicas ao qual não tenho conhecimento, mas existem essas macacões, essas próteses, e existem outras coisas, existem pessoas que estão aí andando, nadando, navegando pelos mares para libertar os bichinhos que estão soltos, gente cuidando de criança, gente que faz trabalho, tem muita coisa boa acontecendo também. Então, para onde que eu vou olhar? Para onde que eu vou usar a minha inteligência? Né? É importante, porque no momento que eu falo para a pessoa que isso vai passar, porque tudo passa, a Inquisição passou, né? O Holocausto passou, a escravidão passou, e isso também vai passar. Agora, o que acontece é que nós todos estamos juntos nesse momento. Por quê? Porque a gente precisa aprender a reeducar a nossa inteligência. A gente precisa pensar diferente, pensar no conjunto. Aí ele fala aqui que ele vai ser expulso do jardim. Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve, que é Deus. Então, ele vai ser expulso do jardim, vai atravessar existências miseráveis, ele vai reencarnar em vários locais onde vai precisar
desenvolver a humildade. E para uma pessoa orgulhosa, encarnar num lugar que ela vai ter que desenvolver a humildade, não é fácil. Vamos combinar. A pessoa se acha o máximo. Eu me acho melhor do que todo mundo. Eu sou mais inteligente, eu sou a mais bonita, eu sou a mais... Aí eu vou para um lugar em que a pessoa... Não, você é burra. Você não é bonita, né? Ah, bonita onde? Não sabe de nada. E aí eu vou ter que lidar com isso. Como é que eu vou lidar com isso? Olhando para mim, para saber quem eu sou. O que eu sou nisso que ele está me falando? Eu não sei isso, mas sei aquilo, então eu não sou burro. Até porque o burro é um animal, né, gente? E ele, no estágio dele de animal, ele está fazendo o que Deus quer, então ele está melhor do que a gente. Vamos combinar, porque a gente está super rebelde. Burrinho está lá fazendo o que Deus manda ele fazer. E porque não existe ninguém que não tenha inteligência, como a gente já falou aqui antes. Então, todos nós temos a capacidade de mudança, capacidade de mudar o nosso pensamento. Até a nossa mente física, ela muda, né? Ela tem uma neuroplasticidade. Então, quando eu começo a pensar de uma outra maneira, ela vai formando aquela outra maneira. Eu saio daquele vício, não quero mais falar mal das pessoas. Agora eu vou não correr atrás de falar mal de ninguém. Aí vai vir as pessoas para falar e eu não quero, vou rezar, vou pedir, vou trabalhar no bem. Daqui a pouco aquilo vai se diluindo. Então, quando a pessoa fala assim para você, e aí, você nem sabia. Mas é assim mesmo. Deus está tomando conta, e vai melhorar. Não, é assim, as pessoas são assim. A gente começa a mudar. E não é falando falsamente. É falando de verdade, porque na verdade as pessoas vão mudar. As pessoas que aqui estão hoje fazendo essas atrocidades todas que a gente está vendo, são filhos de Deus, e mais para frente eles vão falar na palavra, eles vão mudar, eles vão ser espíritos perfeitos, porque é da lei. A lei é de justiça, de amor e caridade, a cada um segundo suas obras, cada um se responsabiliza pelo que faz, mas todos nós vamos ser felizes. Um dia a gente vai demorar um pouquinho, tá, gente? Vai ser agora não, porque a gente ainda vai ter que mudar muito, aprender muita coisa, mas um dia a gente vai ser um espírito perfeito, porque Deus quer isso pra gente. Ele criou a gente para isso. As besteiras que a gente faz é que a gente quer cortar atalho, né? Eu quero um atalho. Não, tem que aprender para mas aqui é mais rápido. E Deus está muito lento, vou fazer do meu jeito. Aí faço do meu jeito, dá tudo errado. Aí, ai meu Deus, me ajuda. Aí, vamos lá dar conta, como é que você errou, por que você errou, vamos aprender. A gente aprende e faz certo. E a vida é assim, e está tudo bem. Vamos errar, vamos acertar, mas a gente precisa saber em que a gente está errando, para, usando a inteligência, a gente poder melhorar, a gente poder acertar. E aí, ele finaliza dessa forma. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Aqui na 208, tem uma pergunta do Consolador que fazem para Emmanuel, que é assim: há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? E aí Emmanuel responde: assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, há os que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. Então, esse é a inteligência bem empregada. E aí ele continua aqui, Ferdinando. Infelizmente, muitos a tomam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos, porque a gente vai ter que dar conta disso no futuro, gente. Não, a gente não pode esquecer disso. E não é castigo, é resultado das nossas ações. Se eu agir de maneira ruim, como é que eu vou saber que eu agi de maneira ruim? Sentindo aquilo que eu fiz,
registrando aquilo no meu perispírito, para que quando eu volte novamente e veja aquilo ali, não, isso aí eu não vou fazer mais não, que isso aí dá ruim, não quero isso para mim mais não quero. Ah, mas todo mundo está fazendo, tudo bem, todo mundo está fazendo, mas eu não vou fazer, né? Porque como diz minha mãe, eu não sou todo mundo. E minha mãe fala isso, e as mães geralmente falam, você não é todo mundo, e não somos, gente, nós não somos todo mundo, não. E a gente só quer fazer a besteira que a gente quer fazer. Porque quando é aquela besteira que eu não quero fazer, eu nem ligo, né? Mas quando é aquela que me tenta, eu falo, Aí lembra o Chico, né, falando que a tentação é aquele cachorro enorme que corre atrás da gente. E a gente corre do cachorro mais doido para o cachorro pegar a gente. E é isso, gente. Porque a gente só vai pecar, a gente só vai errar do que a gente quer. No que a gente não quer, não adianta. Mas aquilo ali é legal. Pô, é legal. Pô, isso aí é legal, mas... isso vai dar uma dor de cabeça. Não, mas é legal. Não, mas vai dar muita dor de cabeça isso para lá. Não, não. E aí, por aí, até um dia, a gente amadurecido, né? A gente vai falar, não, isso aí não é certo fazer, então. Com a maior tranquilidade, não vai nem passar na cabeça da gente. Quando a pessoa falar, a gente vai falar, não, isso aí não é certo. Já desenvolvemos a inteligência com um pouco de moralidade. E aí, o Emmanuel continua aqui. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, onde todo o êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil, o destaque intelectual, muitas vezes, obscurece o mundo, a visão do espírito encarnado, conduzindo à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. A gente começa querendo fazer um trabalho, né, interessante, isso, aquilo, outro. Aí começa, nossa, mas você é maravilhoso, nossa, mas você é... nossa, você é perfeito, nossa. Aí começa a vaidade. Vaidade. Aí toda a intenção que eu tinha de fazer um trabalho puro, ela vai embora. Porque eu já começo a fazer pensando no elogio que o outro vai me fazer. Aí eu já começo a pensar como é que é mais bonito falar, como é que é melhor. Porque aí as pessoas vão, né, dizendo, você é boa, então, né? E aí, cadê o meu desejo de ajudar? Foi para onde? Mudou totalmente, né? Porque a gente ainda tem isso, né? Então, ele finaliza aqui. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Deus chega, tem um AVC, acabou minha inteligência ali no corpo físico. Não consigo mais pensar direito, não consigo me movimentar, eu não consigo... Eu, espírito, não consigo mais agir com este corpo. Aí vou ter que aprender. Vou ter que reaprender a falar, vou ter que fazer fisioterapia. Dependendo da situação, vou precisar que alguém me ajude num banho, num alimento. E aí vai desenvolvendo a humildade, que é a chave para que a gente possa abrir o coração, como aquelas crianças que Jesus fala, né? Deixai vir as minhas crianças. Se você agir como elas, você vai ter maior facilidade, não é assim que Jesus fala não, mas a ideia é essa, você vai ter a maior facilidade de crescer. Porque quando eu abro meu coração e eu falo para mim assim, eu não sei, mas eu quero aprender, muda de figura. Que foi o que aconteceu, não foi exatamente o que aconteceu, mas eu lembrei de Sócrates, né? Quando Sócrates, o oráculo diz a Sócrates que Sócrates é o homem mais inteligente da Grécia, né? E aí ele fala, não, se você ia ficar toda boba, né? Nossa, o oráculo falou que eu sou inteligente, olha que lindo. Mas o Sócrates não, porque ele é sábio. Aí ele falou, não, tem alguma coisa errada aí, não sou o cara mais inteligente não, deixa eu pesquisar isso. Aí ele vai falando com as inteligências lá da época, que eram os pintores, os escultores. E ele não sabia esculpir, ele não sabia pintar, então
que ele era o mais inteligente? Ele conversando com essas pessoas, né, que eram símbolos lá da inteligência na Grécia, ele descobre que as pessoas, elas falam do que não sabem. E aí ele pensa com ele, né? A conclusão que ele tem, realmente, eu sou o espírito mais inteligente da Grécia, porque eu sou o único que tem a consciência do que eu não sei. Abriu o seu coração. Ele sabe que ele não sabe tudo, tem muito a aprender. Então, ele se torna, entende por que o oráculo de Delfos, a pitonisa, fala isso para ele, né, gente? E aí, para finalizar aqui, eu vou ler uma página do livro Bênção de Paz, que está no Reformador de 1968, Emmanuel do Chico, né? E ele fala assim, não só de inteligência. O trecho que ele inicia é de João, no capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. E Emmanuel nos diz, esfalfamo-nos na terra a fazer testes de inteligência para ganhar inteligência. E, sem dúvida, precisamos todos de agilidade mental para destreza de raciocínio e firmeza de decisão. Ele está dizendo que realmente a gente precisa ser inteligente, precisa desenvolver esse lado da inteligência para a gente poder viver melhor. Entretanto, não basta a inteligência por si para orientar com absoluta segurança os roteiros da vida. Se não, vejamos, quase sempre sabemos entesourar o conhecimento intelectual, mas ignoramos ainda como utilizá-lo para evitar a guerra uns com os outros. Acumular o dinheiro, mas muito raramente aprendemos como empregá-lo na construção da própria felicidade e da felicidade dos semelhantes. Inventar os mais variados processos de reconforto em benefício do corpo transitório, mas desconhecemos ainda como prover as necessidades de nossas almas eternas. Legislar com eficiência nas atividades visíveis do mundo, mas ignoramos como preservar a tranquilidade de consciência, conquanto já conheçamos a generalidade dos princípios morais que nos regem. Cultivar grandes afeições, até mesmo com testemunhos heróicos de sacrifício, mas não sabemos ainda como traçar-lhe o equilíbrio justo para que não se convertam em desarmonia e paixão. Em suma, estamos em condições de preparar o futuro para todas as garantias do plano físico, mas habitualmente descuidamo-nos de nossos interesses na imortalidade, que é patrimônio inalienável de cada um. Em razão disso, muitas vezes, damos na terra estranhos espetáculos de genialidade e delinquência, cultura e degradação. É que apenas a inteligência não basta a felicidade. A alegria de viver pede, acima de tudo, a luz do entendimento e a bênção do amor. Inteligência sem amor não vai nos levar a lugar nenhum. Vamos desenvolver o nosso intelecto, mas não vamos aprender a amar. Aqui estamos encarnados todos para aprendermos a amar. A partir desse movimento do amor, nós vamos utilizar a inteligência como ela deve ser utilizada. Vamos aos poucos, vamos devagar, conscientes que todos nós podemos auxiliar, orar, fazer o melhor. Erraremos, mas vamos acertar um dia, se a gente não desistir, se a gente perseverar. Que o amor único de Deus envolva todos nós, os nossos corações, que a gente possa ficar pensando verdadeiramente
no que nós vamos fazer com a inteligência que nós temos, com o amor que Jesus nos trouxe e as informações que essa doutrina de luz traz para cada um de nós. Muito obrigada e uma boa tarde para todos.